É isso aí, rapaziada. Beleza? Ontem foi dia de Campeonato Carioca e dia de Clássico dos Milhões. Vasco e Flamengo no Maracanã é o tema hoje da nossa resenha online aqui no canal do jornalista Luiz Otávio Oliveira. Vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse clássico de ontem. Cruzou a bola da Jamba na grande área, Lucas Silva, alegrou! O gol! O Vasco mandou no jogo até mais ou menos a parada técnica, né? O Vasco massacrava, entre aspas, né? Apertava bem o Flamengo até a parada técnica. O Vasco teve oportunidade, opção de gols, né? Inclusive com o Ribamar fazendo um gol, né, no começo do jogo, mas foi muito bem anulado pelo VAR, né? A arbitragem deu o gol, né, sinalizou o gol, e o bandeirinha também deu positivo, mas o VAR sabiamente cancelou o gol, anulou o gol por uma posição de impedimento do Ribamar. E em seguida, né, na parada técnica, o Flamengo voltou melhor, né? O treinador do Flamengo conseguiu mudar a visão, conseguiu mudar o esquema de jogo dentro de campo, e o Flamengo voltou melhor do que o Vasco dessa parada técnica e inclusive abriu o placar com o Lucas Silva, né? Numa boa jogada, uma boa trama ali pela esquerda, lateral Ramon, muito bom lateral esquerdo Ramon, cruzou e o Lucas Silva cabeceou entre a zaga do Vasco, fazendo 1-0. Dali em diante, o Flamengo dominou o jogo, né? O Flamengo teve mais organizado, teve mais posse de bola, o Vasco sentiu, né, sentiu o golpe do gol do Flamengo, e aí o Flamengo foi soberano nessa parte do gol até o final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo, o Abel teve que fazer uma substituição no Vasco, teve que tirar o Lucas Santos, por contusão, e colocou o menino Gabriel Peck, né? Lucas Santos, para mim, totalmente inoperante, não jogou nada, não foi aquele menino que explodiu na copinha, que jogou inclusive na Rússia, que encantou os russos com seu futebol, não vem jogando bem, se atrapalhou, inclusive teve um lance que ele sozinho recebeu uma bola na entrada, no começo ali da grande área, né? E aí ele inclusive não conseguiu correr tanto, o zagueiro do Flamengo conseguiu chegar junto dele, né? Tinha ali 2 metros de distância, mas o zagueiro do Flamengo conseguiu superar ele na corrida e tirou a bola dele. E foi ali que gerou a contusão, né? No lance ali posterior, gerou a contusão dele e o Abel teve que colocar o Gabriel Peck. Gabriel Peck também foi uma outra ingrata surpresa, né? Entrou, não prosperou, mas enfim, a gente vai falar sobre ele no decorrer do jogo, no decorrer aqui do nosso canal, que na minha opinião foi um dos piores em campo. O Flamengo ele continuava superior ao Vasco, com o Yuri César e o Vinícius, que são dois atacantes muito rápidos, são 2 meninos bons de bola e levavam muito perigo à defesa do Vasco, esses 2 meninos. E aí, o Flamengo fez falando do Lucas Silva no final do primeiro tempo, né? E aí volta o segundo tempo, só que o Flamengo volta com uma mexida, né? Ele tira o Luiz Henrique para colocar o PP. Ele faz essa troca, o técnico do Flamengo, porque o PP é um pouco mais avançado do que o Luiz Henrique, e além do que o técnico do Flamengo sentiu que no meio campo do Vasco havia um espaço muito grande, e o PP é um jogador bem de profundidade, né? Que gosta justamente de jogar nesse espaço vazio. Então, com a qualidade que o PP tem, o técnico do Flamengo analisou muito bem esse esquema de jogo e tirou o Luiz Henrique e colocou o PP no jogo, justamente para dominar esse setor de meio campo do Flamengo, que estava pouco povoado pelo Vasco, né? E aí, com o PP no meio de campo, ele conseguiu muito bem municiar não só o Yuri César, mas o Vinícius, que eram jogadores que levavam muito perigo à defesa do Vasco.
né? E com 6 minutos, né, o Flamengo teve uma outra baixa. O zagueiro Matheus Dantas se contundiu e pediu a substituição, e aí vem aonde entra a mão do técnico, né? Onde o técnico conhece os seus jogadores. E aí o que ele fez? Ele colocou o Richard, né, o Richard Rio, que para vocês terem uma ideia, o Richard, ele é um volante colombiano, né, que chamou a atenção do Flamengo quando ele se destacou no futsal lá da Colômbia, né? E aí ele teve uma adaptação rápida no campo e conquistou o espaço dele no sub-20. E agora está tendo a oportunidade de jogar no profissional. Mas o que o treinador fez? Só falei isso para a gente entender quem é o Richard Rios, que é uma curiosidade, inclusive, para o próprio torcedor do Flamengo ficar ciente. O técnico do Flamengo tirou, né, o Dantas, Matheus Dantas, mais conhecido como Dantas, colocou o Richard Rios para jogar à frente, né, o volante ali da zaga, e recuou o Hugo Moura, sabendo que o Hugo Moura já fez essa função algumas vezes, né? Por isso ele optou por fazer essa mudança, conhecendo bem o elenco. E nem assim, né, o Vasco, com um jogador adaptado à defesa, o Vasco conseguiu superar a defesa do Flamengo, pelo menos até os 15 minutos. Né? E aos 15 minutos também o Abel, atendendo ao pedido da torcida, a torcida gritava o nome do Vinícius, e aí o Abel tira o Marco Júnior, que estava bem no meio campo, né? Estava inclusive chegando à frente, municiando ao ataque, ele tira o Marco Júnior para colocar o Vinícius. Não me agradou essa substituição, né? E aí o Vasco o Abel abre mão de mais um meio de campo para colocar um jogador de frente, um jogador de ataque. Com isso, né, desguarnece mais ainda o setor do meio campo e o setor de criação. E aí mais para frente a gente vai falar justamente sobre isso. O Vasco, ele só depois dessa substituição, né, ele não conseguiu mais criar, o pouco que estava se criando não conseguiu criar mais. E aí aos 24 minutos, né, o Vasco conseguiu levar um perigo de gol ao Flamengo, isso numa cobrança de falta, numa bola parada. O Andrei foi, bateu a falta, né, bela defesa do goleiro Gabriel do Flamengo, que espalma, bota para fora, né, mas foi uma cobrança perigosa. Um dos raros momentos, né, do segundo tempo que o Vasco conseguiu levar perigo de gol ao goleiro do Flamengo, né? Que até então o Flamengo era soberano na partida, não era soberano em relação ao ataque, né? Não levava profundidade ao ataque do Flamengo, né? A defesa do Vasco trabalhou bastante mais, o Flamengo ele guarnecia muito bem o setor defensivo, criava muito bem no setor meio de campo, né, de meio de campo, e trabalhava bem no setor ofensivo. Ou seja, o Flamengo bem postado nas suas 3 linhas, né, no setor defensivo, de criação e ofensivo. O Flamengo estava bem e não oferecia, não dava resistência ao Vasco de criar chances de gol. E aos 34, o Abel faz uma substituição, vai mais à frente ainda, né, já estava perdendo, e ele tira o Juninho para colocar o João Pedro. Né? Ele tira mais um meio de campo, ficando apenas com o Andrei no meio de campo, e coloca o João Pedro para ficar mais ofensivo. Assim como ele fez contra o Bangu, terminou com 4-1-5, ele fez a mesma coisa agora. Né? Ele tirou o meio de campo, que era o Juninho, que era inclusive um motorzinho desse meio de campo, e colocou o João Pedro, que é um ponta muito bom de bola. Aí sim foi que o Vasco conseguiu também avançar ao ataque do Flamengo, a defesa do Flamengo, né? E aí ele, numa sequência ali de bola, o João Pedro ele faz uma bela jogada, né? Trabalha ali bem com o Ribamar, e aí ele tem uma conclusão, ele lança para o Gabriel Peck uma conclusão horrorosa, né? Aí eu falo que foi um dos piores em campo, o Gabriel Peck. Ele desperdiçou mais uma chance de gol. E aos 42 minutos, o Flamengo ele faz a alteração, né? Ele tira o Lucas Silva, que é o autor do gol, para entrar o Wendel, que é também uma substituição muito boa. O Wendel tem uma característica parecida com o Lucas Silva, um jogador forte, um centroavante, né? Prende bem a bola, domina bem a bola, tem uma boa visão de pivô, e aí o técnico do Flamengo quis fazer essa mexida, e já estava com 42 minutos, jogo dominado, e aí experimentou o Wendel no lugar do Lucas Silva. Né? Fim de jogo, o Flamengo
não vou dizer que foi soberano, mas foi melhor do que o Vasco. O Vasco só conseguiu ser melhor do que o Flamengo até o primeiro tempo, no primeiro tempo até a parada técnica. Daí em diante o Flamengo dominou em quesitos de domínio de bola, jogadas ofensivas, né? Jogadas trabalhadas, cruzamento, enfim, o sub-20 do Flamengo foi melhor do que o sub-20 do Vasco, né? Com isso, com essa derrota, o Vasco ele já 15 jogos aí sem ganhar do Flamengo, né? Amplia, né, o número de jogos sem conseguir ganhar do Flamengo, e o tabu e a escrita fica. No meu modo de ver, daqui em diante vai ser mais difícil, né, quando o Flamengo colocar o time titular, vai ser mais difícil do Vasco ganhar do Flamengo esse ano, né? Isso é uma análise fria, né? Pode ser que tudo acontece, num clássico tudo pode acontecer, mas eu acredito que seja mais difícil o Flamengo perder para o Vasco no decorrer do ano, né? Para mim, né, vou falar só rapidinho dos melhores do jogo, vou falar um pouquinho dos melhores do Vasco, né? Miranda, Andrei, Juninho, Vinícius e o João Pedro foram jogadores que sobressaíram, né, nessa partida de ontem contra o Flamengo. O Miranda, muito seguro na defesa, foi capitão do time na Copinha e mostrou personalidade, né? Mostrou muita personalidade ao ser o líder da defesa ali do Vasco. O Andrei, muito lúcido no meio de campo, né? Teve boas passadas, teve bom passe de bola, bateu uma falta muito perigosa no segundo tempo e foi muito bem em campo. O Juninho também é um jogador de meio campo muito veloz, levou algumas munições, municiou algumas vezes o ataque do Vasco. Infelizmente, Thiago Reis e Ribamar não aproveitaram, mas o Juninho também foi muito bem em campo. O Vinícius entrou. O Vinícius é um atacante que joga pelas pontas, muito bom também, muito veloz, muito rápido, tem uma boa visão de jogo, embora seja novo, mas tem uma visão muito boa de jogo. E o João Pedro, que entrou também, fez duas belas jogadas ali pela ponta, uma que o Ribamar desperdiçou e a outra que o Gabriel Peck desperdiçou. Os piores em campo para mim do Vasco foi o lateral Tenório, né? O Lucas Santos, que pouco apresentou, felizmente teve que sair, mas o pouco que teve em campo se atrapalhou todo mais uma vez, assim como no jogo contra o Bangu. Ribamar e Thiago Reis dispensam os comentários. Ribamar foi muito nulo, né? Teve mais impedimentos do que ataques mesmo dele. Ele não consegue se desvencilhar da linha de impedimento, e o Thiago Reis parece que dormiu em campo e não apareceu em campo. Pelo lado do Flamengo, né, eu gostei muito do Gabriel Batista, do goleiro, muito bom goleiro, seguro, firme, uma liderança muito boa, e o Flamengo está bem servido de goleiro, principalmente da base, né? O Mateuzinho, mais uma vez, me surpreendeu, assim como o jogo do Macaé, foi muito bom, né? O lateral direito muito bom, vai ter oportunidade no time profissional, com certeza. O Jorge Jesus, que estava na cabine vendo esse jogo, já analisou a subida desse garoto para o profissional e vai ser um reserva imediato do Rafinha, já que o Flamengo não contratou nenhum outro lateral para a temporada. O Ramon, lateral esquerdo, que inclusive fez o cruzamento para o gol do Flamengo, também muito bom lateral, jogador ofensivo, se apresenta bem ao ataque, defensivamente também recompõe muito rápido, tem uma ótima visão de jogo e não corre do pau, né? Foi para cima, aproveitou a deficiência do Tenório do Vasco, e, enfim, foi muito bom, gostei muito da apresentação do Ramon, desse lateral esquerdo, que é inclusive promissor, né? Lucas Silva, o autor do gol, o Yuri César, para mim também foram dois nomes assim, dois jogadores muito bem, né? Foram bens no ataque, estava recompondo muito bem ali o setor defensivo quando o Flamengo não tinha a posse de bola. E o Lucas Silva, autor do gol, muito bem. O Yuri César, uma velocidade muito boa, jogador bem agudo e bem dinâmico para o elenco do Flamengo. Acho que o Luiz Henrique foi, não vou dizer que foi o pior, porque ele também jogou bem, mas é um jogador que não me agradou, né? Tanto é que houve essa substituição, porque o Luiz Henrique, ele não aproveitou o buraco que o Vasco cedia para ele ali no meio de campo, né? Por isso a visão de jogo do treinador do Flamengo, na hora que ele troca o PP pelo Luiz Henrique. Tá certo, meus amigos? Próximo confronto, Vasco enfrenta o Boa Vista no sábado, dia 25, né? O jogo vai ser lá no estádio
Kleber Andrade no Espírito Santo às 19 horas. E o Flamengo ele vai pegar o Volta Redonda, vai receber o Volta Redonda no Maracanã também no dia 25 às 18 horas. Tá certo? O Flamengo ele é líder do grupo dele, do grupo A, né? Líder com 4 pontos. E o Vasco é o vice-lanterna do grupo B com apenas 1 ponto. Bom, meus amigos, me despeço de vocês, né? Um grande abraço a todos. Curta lá o nosso vídeo no nosso canal. Siga o nosso canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos nas redes sociais. Nós vamos estar também no Twitter, Facebook, Instagram e vamos estar também na Rádio Gama Esportivo. Tá bom, meus amigos? Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.